Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez no canal Adoração Oficial. Eu quero trazer aos irmãos apenas um pequeno estudo, em breves momentos, sobre os livros dos profetas maiores, para que possamos conhecer um pouco mais com respeito a esses livros. Diz assim: os livros dos profetas maiores nos detalham a história, experiência e ministério de 4 grandes homens que resultaram em 5 escritos: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São livros escritos por homens proeminentes na história de Israel, que, mesmo diante de difíceis momentos vividos pelo povo, aceitaram o chamado do Senhor para serem a voz dele na terra. Isto é, então, esses homens, profetas, eles representavam Deus. Eles tinham, então, a incumbência, a responsabilidade de transmitir as mensagens de Deus. E as suas mensagens eram mensagens de julgamento, como também de esperança ao povo. Não há dúvida que esses homens possuíam características muito peculiares, mas não impossíveis de serem obtidas diante de um mundo corrompido. Mesmo diante do caos, o relacionamento de cada um deles com Deus não permitiu que a amargura das más notícias os assolasse. Confiando sempre em Deus, os profetas maiores nos ensinam a prosperar em esperança. Vamos ao livro de Isaías, que é o primeiro livro dos profetas maiores. E ele é o autor desse seu livro, que leva o seu próprio nome. Embora haja críticas e estudiosos que propaguem a ideia de uma autoria múltipla do livro, a maior parte dos estudiosos e registros bíblicos indica Isaías como escritor único, ganhando respaldo, uma vez que todas as vezes em que o livro é citado, ou pelo menos trechos dele, a autoria é dedicada ao profeta, como em Lucas, capítulo 4, versículo 17, João, capítulo 4, versículo 37 a 41. Vamos à data. Logo no primeiro versículo do livro, encontramos a informação mais preciosa que nos indica que Isaías profetizou entre 740 e 700 a.C., abrangendo o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, todos esses foram reis de Judá. Se nós olharmos para o capítulo 1 de Isaías, do versículo 1 ao 6, podemos ter a ideia desse contexto, um pouco da situação do povo diante de Deus e para com Deus, onde Isaías tem uma visão, claro, que Deus mostrando em visão a situação do povo, né, de Judá para com Deus. E foi no tempo desses reis. Então diz assim, versículo 1 ao 6. Visão que teve Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém, no tempo de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, escuta, ó terra, porque Yahvé falou, criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu amo. Mas Israel não conhece. Meu povo não compreende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, abandonastes Yahvé, provocastes a ira
ao Santo de Israel e voltastes atrás, porque seríeis golpeados novamente e ainda mais castigados? Toda a cabeça está enferma e todo o coração deprimido. Desde a planta do pé até a cabeça não há nela parte sã, senão feridas, ferimentos e inchações com tumores. Não foram curados, nem vendados, nem amolecidos com azeite. Então, essa era a situação do povo. O povo estava em rebeldia contra Deus, o povo se apostatou de Deus, deixando Deus, abandonando a Deus, porque eram filhos corruptos, malfeitores, perversos. Eles não quiseram Deus na sua vida, não quiseram conhecer mais de Deus. E quando abandonamos a Deus, abandonamos a sua palavra, assim como o povo aqui fez. Eles provocaram a ira do Senhor, aquele que é santo, para viver numa vida de pecado, de iniquidade. Então eles voltaram para trás, deram as costas para Deus. Vamos aqui, a ideia aqui também que Isaías profetizou no ano 740 e 700, isto é, os anos no Antigo Testamento eram contados em ordem decrescente, que os anos iam decaindo, como por exemplo, 740, 739, 738 e assim por diante, até chegar o ano 700. E o contexto foi um contexto desses monarcas, desses reis. E, segundo alguns estudiosos, diz que esse rei Uzias, que é o primeiro aqui que aparece no versículo 1, foi um parente próximo de Isaías, porque de fato Isaías ele vem de uma linhagem nobre, pertencia a uma linhagem nobre. Tanto é que no capítulo 6, lá no versículo 1 diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ou no ano da morte desse rei Uzias, né? Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, onde as suas vestes enchiam o templo. Então, provavelmente, Uzias foi um parente próximo de Uzias, ou do rei Uzias. Vamos ao contexto. Os reinos estão divididos entre norte e sul, respectivamente Israel e Judá. Depois de um tempo onde ambas as nações viveram de maneira próspera, Israel aliou-se a povos pagãos e acabou sendo derrotada e aniquilada pelos assírios. Judá seguia os passos de rebeldia de Israel, pecou contra os mandamentos de Deus. Entretanto, Isaías profetizou para Judá e os exortou a mudar sua forma de agir, o que gerou um testemunho do rei Ezequias, de Deus agindo em seu favor e do povo numa grande reforma religiosa. Vamos aos comentários. O nome Isaías significa Yahvé salva, ou Yahvé é Salvador, e aponta para a temática do livro, que contém mais profecias messiânicas do Antigo Testamento. Isso é, Isaías, ou esse livro do profeta Isaías, é o livro que contém mais profecias messiânicas. Por quê? Porque Isaías, esse profeta, esse personagem bíblico, foi o profeta que teve mais a visão do Messias, ou com respeito ao Messias, aquele que haveria de vir, aquele que é o príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro, né? Então, esse profeta foi o profeta mais messiânico que teve em toda a Bíblia. E o segundo profeta, que teve também mais visão, né, do Messias, ou com respeito ao Messias, foi o profeta Zacarias.
Mas Zacarias, claro que já foi um profeta pós-exílico, onde o povo já havia retornado a Jerusalém, saído do cativeiro. Então, mas Isaías foi o que teve mais visão com respeito ao Messias. O plano de salvação pode ser encontrado nas páginas do livro de Isaías, o que levou Agostinho, importante teólogo do início do cristianismo, a chamá-lo de o quinto evangelho. E ainda outros se referem a ele como a Bíblia em miniatura, porque considerado a Bíblia em pequena miniatura, esse livro do profeta Isaías. Porque assim como a Bíblia, ou toda a Bíblia, tem 66 livros, porque são livros do Antigo Testamento e livros do Novo Testamento, são livros que em todo tem 66 capítulos. O Antigo Testamento, escrito no hebraico e alguns trechos em aramaico, contém 39 livros. E o Novo Testamento, escrito no grego, ele tem 27 livros. E o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. Então, ele é a Bíblia em miniatura. Enquanto toda a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Acredita-se que Isaías fazia parte da nobreza de Judá, como já tinha dito, pois ele não encontrava incômodo em estar na presença de reis e seu vocabulário era digno de quem havia recebido educação e cultura. Então, Isaías foi um profeta bem educado, bem instruído. Então, ele tinha uma linguagem bem rebuscada, clássica ali para a sua época. Era alguém inteligente, porque tinha cultura, era alguém estudado, alguém tinha um vasto conhecimento. Nota-se também um bom relacionamento com Ezequias, que possibilitou uma reforma religiosa. E essa reforma religiosa do rei Ezequias encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 7, e no capítulo 19, versículo 1 e 2, e capítulo 20, do 1 ao 11. E assim, esse rei Ezequias, que era também lá do tempo do profeta Isaías, ele fez reformas religiosas, tirando os posses ídolos e reduzindo esses falsos deuses a nada, e assim restaurando o culto ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. E, segundo alguns estudiosos, diz que Isaías morreu cerrado ao meio pelo perverso rei Manassés, que também fez parte da época do profeta Isaías, porque há uma tradição judaica antiga que traz essa informação de que Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Esse rei Manassés era perverso, era idólatra, feiticeiro, era alguém que estava ligado ao paganismo, que reinou mais de 50 anos ali em Judá. E assim ele não aceitava as palavras de Isaías. Ainda que mais tarde esse rei até se converteu ao Senhor, mas esse foi tão perverso, esse rei, que chegou até mesmo oferecer os seus 2 filhos ao deus Moloque, oferecendo a esse deus, queimando eles ali em sacrifício a
o deus Moloque. E então esse é um pequeno relato, um estudo sobre esse livro do profeta Isaías. Depois podemos falar sobre os demais livros dos demais profetas maiores, como Jeremias, Lamentações de Jeremias, livro de Ezequiel e como também de Daniel. Mas, por enquanto, falamos desse primeiro livro do profeta maior, o livro do profeta Isaías. Irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.